Fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo vil que santo é. 1, 2, 3. Santo. Receba o louvor como cheiro suave às suas narinas. Quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer. Quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Fôlego para dizer que tu és santo. Arranca o desamor do meu coração. Quero ser simples e amar o meu irmão, e dizer ao mundo em tribulação que tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor. Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 30 de maio. Hoje comemora-se o dia da bandeira, do geólogo e também das pessoas que trabalham na área de decorações. Os profissionais que trabalham decorando lojas em determinados momentos festivos. Deus os abençoe grandissimamente. Outra vez, logo mais, estaremos ouvindo o presbítero Oséias Galdino. Ele é dirigente de uma das nossas congregações no populoso bairro da Liberdade. E logo mais estaremos ouvindo a continuidade da palavra que ele trouxe desde ontem. Ouviremos também ainda ao término deste programa o cantor e pastor Roquenoli. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, quero lembrar mais uma vez a todos quantos quiserem ajudar nesse gesto de solidariedade às famílias vítimas das enchentes. Se você quiser fazer a sua doação, a nossa igreja está de portas abertas de segunda a sábado, horário comercial, ou às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30. Também no domingo, pela manhã,
pela ocasião da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos também fazendo coleta para aqueles que quiserem doar. E no domingo à noite, às 18 horas. Portanto, não deixe de prestigiar, de colaborar, de contribuir, de estender a sua mão num gesto de solidariedade a tantos quantos perderam seus bens, perderam casas, perderam emprego, perderam saúde, perderam entes queridos e realmente eles precisam de serem socorridos. Colabore, ajude e contribua. Quero nesse instante fazer uma oração por você que está conosco. Você que está talvez triste, abatido, angustiado, em depressão. Eu quero orar para que Deus nesta manhã fale ao seu coração e abençoe a sua família. Pai, queremos te agradecer porque estamos outra vez transmitindo a tua palavra através deste canal do YouTube e da TV Master, TV a cabo, canal 20. Que esta palavra venha de encontro às necessidades de muitos internautas, de muitos telespectadores. Alegre os que estão tristes e abatidos, que estão enfermos, sara, os que estão caídos, levante. Se eu possa operar maravilhas naqueles que estão enfermos, recebendo cura. Portanto, ouve a nossa oração e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o presbítero Oséias Galdino. O povo, aquele amontoado de gente lá no Egito, não era um povo. Deus torna ele um povo, liberta e lhe dá as leis para mostrar o que é que Deus quer de um povo que Deus toma para si. E agora, em retribuição ao que Deus faz, constitui um povo, o povo deve olhar para Deus, amar Deus, obedecer a Deus. E o Shema, e o ouve Israel, e a convocação fala isso, que é para amar de coração, mas ainda diz, verso 7, Deuteronômio 6, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou a se levantar. Era para falar, encher os filhos, colocar na cabeça dos filhos a lei do Senhor, para que eles também tivessem esse mesmo amor. A Páscoa não começa assim? Quando Deus diz que vocês vão separar agora, a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês da história de vocês, o primeiro ano. Então no primeiro mês, no dia 10, você vai separar um cordeiro, um animal, e deixar guardado até o dia 14. E você vai sacrificar, é a Páscoa do Senhor, porque o Senhor passou por cima, passou sobre o Egito. E quando os teus filhos perguntarem, você vai dizer o porquê desse ritual, o porquê do sacrifício, o porquê da Páscoa. Era para ensinar os filhos todos os passos, para eles entenderem. Não era só para eles saberem o que fazer, era para eles entenderem o porquê faziam aquilo. Era para inculcar na cabeça dos filhos, em casa, sentado, andando pelo caminho ao deitar-se, era para sempre estar falando dos feitos poderosos do Senhor. Mas essa geração que surgiu após Josué não cumpriu isso, não fez isso, e os seus filhos não amavam o Senhor, não temiam a Deus. Certa vez perguntaram a Russell Shedd o que é que ele tinha a falar, se as nações que foram o berço da reforma eram firmadas e ficadas nas Santas Escrituras, estavam abandonando, apostatando da fé. Se eles eram tão firmados, então por que essa devoção e se firmar nas Escrituras, se esse povo está assim? O pastor, o mestre falou, se eles estão assim, nascendo com as Escrituras, imagina nós, se não atentarmos para elas. Imagina se nós não apresentarmos as Escrituras aos nossos filhos, à próxima geração. Se nós não inculcarmos as palavras do Senhor aos nossos filhos, eles não vão aprender o quanto é bom estar na escola bíblica no dia de domingo, porque dia de domingo ele vai preferir estar no parque, estar no shopping. Se ele não aprender a amar as coisas de Deus, ele não vai entender que o domingo é dia do Senhor, e que à noite
Porque em geral nossa reunião principal é à noite. É santa convocação. O domingo à noite, irmãos, eu lamento muito isso, porque eu vejo, quando nós temos eventos, dias seguidos, às vezes as pessoas participam no sábado e aí parece que aquela cota semanal de ir para a igreja ele cumpriu, aí não precisa ir no domingo. Irmãos, é santa convocação. O sábado, o Shabat para o povo de Israel, quem não participasse não era do povo, era excluído do povo de Deus. Todos que eram do povo de Israel deveriam estar presentes no sábado para adorar a Deus. O domingo é o dia de santa convocação, de como igreja nos reunirmos para juntos celebrar o nome do Senhor. E os nossos filhos têm que aprender isso, que o domingo é um dia separado para adorar a Deus, que a igreja se reúne. Se não fosse para haver reunião, o Senhor nos salvava e deixava a gente sozinho ficar na nossa devocional em casa, orando. Mas a igreja é um povo, não é um local. Nós somos chamados para nos reunir e celebrar o Senhor. Se nós não ensinarmos a importância das Escrituras, nossos filhos não vão aprender que o domingo à noite é o dia de estar reunido com o povo de Deus. Tem um teólogo que ele fala que a mensagem pode ser chata, que a liturgia pode ser toda torta, mas só o fato de você estar aqui no domingo à noite mostra a que grupo você pertence, que você é dos filhos do Senhor, que participa da santa convocação. Irmãos, se nós falharmos em apresentar as Escrituras aos nossos filhos, correremos o risco, o grande risco, o sério risco de acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. Uma geração que não conhecia ao Senhor. Seus pais falharam. Talvez os pais não amassem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. Vieram as consequências. Versículo 11 diz: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Adorar o Senhor, ou melhor, deixar o Senhor e adorar o casal, Baal e Astarote, a sua consorte. Olha o versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos dos ladrões, que os despojavam do que possuíam. A lei dizia que se o povo de Israel obedecesse a Deus, ele ia atacar um inimigo por um caminho, por 7 caminhos, o inimigo ia fugir. O povo de Israel anda pelo deserto, com Moisés, e o rei de Moabe contrata Balaão para poder jogar praga, para jogar maldição contra o povo de Israel. Mas Deus só faz com que Balaão abençoe o povo e não amaldiçoe, porque aquele povo é abençoado. E Balaão diz que por onde ele vai, ele arrasta tudo, nada fica de pé. E você lembra das muralhas de Jericó, nada fica de pé diante do povo de Deus, que estava andando nos caminhos do Senhor. Mas agora, porque abandonaram a Deus, diz: a ira do Senhor se acendeu, e ele os entregou nas mãos dos ladrões, que os despojavam do que possuíam. Não eram mais aqueles vencedores, não eram mais aqueles conquistadores, agora eram os conquistados, os derrotados, porque abandonaram a Deus. O versículo continua: ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. Se antes eram os inimigos que eram entregues à mão de Israel, agora é Israel que está sendo entregue nas mãos dos inimigos, e não puderam mais resistir a eles. Verso 15: por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. A gente fala muito aquele texto, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aqui, o Senhor estava contra o seu povo, por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles
para o seu mal. Começou como, irmãos? Porque uma geração se levantou porque não conhecia o Senhor. Os pais falharam em apresentar o Senhor aos seus filhos. E as coisas só vão de mal a pior. O livro de Juízes começa no capítulo 1, falando da divisão, da distribuição das terras. E se você for ver, Deus tinha ordenado que era para conquistar, porque Deus tinha dado a terra, e que iam sair vencedores, de fato. Judá começa a conquistar, mas diz a palavra do Senhor que ele não expulsa os moradores da região. Era para expulsar, era para destruir totalmente. Tribo a tribo, se você pegar o capítulo 1, vai dizendo que não expulsa, não expulsa, não expulsa, até que chega a tribo de Dan e diz que ela é expulsa. Não obedeceram a Deus, que era para expulsar. Quando chega na última tribo, diz que os moradores não deixam ela se instalar. As coisas vão de mal a pior. Eu queria dar uma passeada agora pelos Juízes. Você lembra de Gideão? Que nós tratamos ele como aquele homem de fé, como o homem que enfrentou multidões com apenas 300. Mas Gideão também é um daqueles que nasceu naquela geração. E se você for olhar friamente para Gideão, ele é alguém que tem maior dificuldade de confiar ao Senhor. Porque o Senhor disse que ele ia lutar pelo povo, ia fazer o povo sair vitorioso. E ele pede alguns sinais a Deus. Aquela questão da lã seca ou molhada. Mas ele não se dá apenas satisfeito com aquilo. Ele pede outro sinal. E ele diz: Senhor, se nós vamos vencer de fato, me dá um sinal, mostra alguma coisa. É quando ele vai no arraial do inimigo e diz: olha, a gente teve um sonho, os inimigos falando, a gente teve um sonho que viu um pão de cevada destruindo tudo. Isso não é Gideão. Isso, com certeza é Gideão. Ele não confiava nas coisas de Deus. Gideão não conseguia entender que Deus estava agindo e ele precisava apenas descansar. Irmãos, às vezes nós somos assim também. Às vezes a gente fica preso àquele negócio: olha, na Bíblia tem 365 vezes não temas, uma para cada dia do ano. Irmãos, não tem 365. Até porque se tivesse, esse ano tem 366 dias. Teria um dia sem o não temas. Então, mas se tiver uma vez só, quem disse é o Senhor. Se tiver uma vez, quem disse foi o Senhor. Então não precisa a gente temer. Se Deus falou para Gideão que ele ia vencer, ele não precisava temer. Gideão foi e venceu. Mas Gideão é filho daquela geração. Você lembra do final da vida de Gideão? A gente nunca fala do final da vida de Gideão. A gente só fala das conquistas. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Capítulo 8 de Juízes, versículo 22 a 27 diz: então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seus filhos, porque você nos livrou dos poderes midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei, é o Senhor quem dominará. Olha que discurso belo. Deus é quem vai ser rei, vai estar à frente de vocês. Verso 14, Gideão continuou: mas eu quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê argolas dos seus despojos, e que os midianitas tinham ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado daremos. E eles deram capa, com a capa botou argola e tudo o que precisavam. Pesou tudo, 20 quilos de ouro. Versículo 27, disso Gideão, aquele grande libertador, fez uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote, uma capa de sacerdote, e o pôs na cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando a estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Gideão, filho daquela geração que não tinha conhecido as coisas do Senhor, ao final do seu ministério, ele leva o povo à idolatria. Você lembra de Sansão? O que é que mais marca a vida de Sansão para você? É a força, é a destruição, é a capacidade de execução que ele tinha?
Sansão foi um fracasso. Ele foi separado por Deus para viver para Deus. E ele andou a vida toda dele nos caminhos que não agradavam a Deus. E o verso que, na minha visão, descreve o que foi a vida de Sansão, está descrito em Juízes capítulo 16, versículo 29. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio. Lembra que ele estava no templo e ele pediu para colocar suas mãos lá próximo às colunas, às pilastras que davam sustentação àquele prédio, e com força sobre elas, e fez força sobre elas. E o que aconteceu com essas colunas? Caíram. O que aconteceu com o templo? Caiu, desabou. O que aconteceu com todos aqueles que estavam lá? Morreram. Só que no verso seguinte diz: assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Ele foi mais útil na morte do que em vida. Ele cumpriu o ministério dele na morte. Deus cumpriu a palavra que diz que a partir dele começaria a libertar o povo de Israel. Ele foi mais útil quando morreu do que enquanto esteve vivo. Sansão é filho daquela geração que não conheceu o Senhor. Entenda a importância de nós apresentarmos quem é o Senhor aos nossos filhos, aos nossos netos, aos sobrinhos, de nós levantarmos uma geração de crentes nominais, de que levam o nome de povo de Deus, mas na realidade não tem um relacionamento pessoal com eles, com Deus. O livro de Juízes termina com duas histórias. O livro de Juízes, ele vai de mal a pior, viu gente? E vamos para as duas últimas histórias desse livro. Na penúltima história, relata a vida de um homem chamado Mica, ou dependendo da tradução, Miqueias. Um dos filhos daqueles que não conheciam o Senhor, de uma geração que não amava o Senhor. E em Juízes capítulo 17 e 18 conta a história dele. Ele furtou a mãe. Ele roubou um dinheiro da mãe. E a mãe amaldiçoou quem fez isso. Não sabia que era o filho. E ele vai e devolve o dinheiro. A mãe abençoa o filho. Que Deus te abençoe. Vou pegar desse dinheiro, a mãe de Mica, e vou consagrar ao Senhor. Vou fazer um ídolo a Deus. Ela achava que estava adorando a Deus, mas o coração estava longe de Deus. Gideão, ou melhor, Mica pega aquele valor e faz um ídolo. E ele coloca os seus filhos para serem sacerdotes. Só quem podia ser sacerdote era da tribo de Levi. Mica não era da tribo de Levi. Ele constitui o seu próprio ministério. Ele se autoimpõe às mãos, não é? Ele agora faz os seus filhos ministros da lei do Senhor. Só que vai passando pela região um levita. E Mica convida ele. Mica oferece comida, roupa lavada e dinheiro, para que aquele levita seja um sacerdote no lar de Mica. Um sacerdote num altar idólatra. Um levita que com certeza cresceu nos caminhos do Senhor, aprendendo da lei do Senhor. Sabia que deveria adorar só onde Deus tinha determinado. Que não poderia adorar a ídolos, a sacrificar aquilo que não fosse a Deus. Então o levita, que deveria ter negado, porque deveria conhecer as leis do Senhor, o levita, pela vantagem oferecida, aceita.
E aquele que era para ter dedicação exclusiva ao Senhor, agora está num altar idólatra, adorando na casa de Mica. Uma tribo vai até a região, porque não tinha território ainda. A tribo de Dan. Vem o altar idólatra e vem o levita. E oferecem o levita mais dinheiro para que ele seja o sacerdote dessa tribo. Eu não tenho dúvidas que Deus abençoou profundamente o seu coração. E amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Lembrando que o presbítero Oséias Galdino foi um dos conferencistas do nosso simpósio da família, que terminará nesse domingo próximo que vem. Portanto, não deixe de participar. Agradecemos a todos que estiveram conosco e eu espero que você deleite-se agora com esta música, ministrada pelo pastor e cantor norte-americano Ron Kenoly, e até amanhã. I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. Oh Lord, I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift him high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to live you